Desconsidere esse lá. E a evapotranspiração máxima que ocorre no feijão, que ocorreria no feijão nesse período? Como é que eu sei? Como é que eu vou estimar? Né? Vou usar o modelo. E para fazer o modelo simular esse período de cultivo, para cada dia eu vou fazer uma análisezinha, uma continha simples, e cada dia eu vou ter lá minha evapotranspiração referencial que multiplicada pelo Kc me dá a evapotranspiração do cultivo, ou seja, quanto as plantas, aquela área de feijão, aquele cultivo de feijão estaria evapotranspirando todos os dias. Tá? Eu vou precisar de dados climáticos históricos do local. Por quê? Se eu não sei, eu não tenho trabalhos que me digam sobre que não usam as mesmas condições climáticas de solo, não são do mesmo local, que me deem, né, esses valores de evapotranspiração, tem que estimar, e é o mais certo fazer essa estimativa, tá? Porque muitas vezes os valores, esses valores são de anos atípicos, são de anos, né, que assim a gente sabe que as condições climáticas podem variar de ano para ano. Então, o certo seria usar os dados históricos. Eu pego uma média, quanto mais anos de dados eu tiver, melhor, porque é mais confiável e diminui o erro dos meus valores, tá? Então, vocês devem estar vendo em estatística, né? Diminui o que? A variância desses valores, né? O desvio padrão diminui, né? À medida que eu aumento o número de amostras, eu vou diminuindo o meu desvio padrão. Então, eu tenho um valor mais aproximado do que seria o valor representativo da realidade. Tá? E como é que eu consigo esses dados históricos do clima, né? Aqui nesse site, pessoal, nessa agência do governo chamada INMET, tá? Que me fornece os dados históricos das estações meteorológicas que existem esparramadas no país. Tá? Esses dados vêm numa planilha no formato CSV, que eu posso abrir com Excel e editar essa planilha. Como é que eu acesso esses dados? Pessoal, vai ter um vídeo aqui depois dessa aula mostrando exatamente como eu faço para entrar no INEMET e baixar esses dados. O vídeo explicativo está o passo a passo para vocês conseguirem os dados. Tá ok? Aí eu pego os valores que eu consegui nessa planilha e vou fazer o quê? Vou calcular as médias, tá, para cada mês. Eu não vou plantar no mês de dezembro, janeiro, fevereiro e um pedacinho de março. Vai ser realizado nesse período o cultivo. Então, eu vou precisar dos dados climáticos de temperatura do mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os valores que eu tenho lá, por exemplo, temperaturas máximas, tenho 31 coletas, 31 valores de temperaturas máximas no mês de dezembro. Um para cada dia do mês. Eu pego, somo todos e divido por 31. E aí eu vou ter a temperatura máxima média do mês de dezembro naquele ano, no ano tal. Aí eu faço a mesma coisa para o ano seguinte, aí eu vou ter, se eu tiver lá, para 10 anos de coleta de dados, eu vou ter 10 temperaturas médias para o mês de dezembro. Né? 10 temperaturas máximas médias, quer dizer o quê? É a média das temperaturas máximas, né, em cada ano. Aí eu vou somar a temperatura máxima média para o mês de dezembro no ano de 2010, de 2000 somo com a de 2011, 12, 13, aí 2020. Tenho 10 anos. Divido por 10 e eu vou ter a média, tá, da temperatura máxima para o período de dezembro, para o mês de dezembro, durante esses 10 anos. E aí, mais uma vez, vou ter um valor mais aproximado do que ocorreria, um valor mais aproximado da realidade local. À medida que eu vou pedindo médias e vou aumentando o número, né, de amostras, de dados, eu vou reduzindo a margem para o erro, tá bom? Mais precisos vão ficando meus resultados. E aí eu faço isso para temperatura máxima, para temperatura mínima e para temperatura média. Então eu vou ter um valor médio para o mês de dezembro, da temperatura máxima, mínima e média, um valor médio para o mês de janeiro, para fevereiro e para março, tá bom? Os valores médios com os dados históricos locais, isso. Tá, então tá aqui. Aí eu consegui esses dados, já baixei lá na minha planilha, fiz os cálculos e apliquei no modelo Hargraves, naquela equaçãozinha, onde eu precisava entrar com a radiação solar extraterrestre para o mês de dezembro, né?
e o valor médio da temperatura máxima, o valor médio da temperatura mínima e o valor médio da temperatura média, tá bom? E aí eu consigo calcular minha evapotranspiração de referência, tá? Que me dá em milímetros por dia para o mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. E aí vamos dizer que eu fiz isso e eu cheguei a esses valores hipotéticos, tá? Esses valores são hipotéticos. Então, quando eu apliquei na equação para calcular a evapotranspiração de referência para o mês de dezembro, eu cheguei a um valor médio de evapotranspiração de referência de 5,2 milímetros. No mês de janeiro, aplicando na equação, né, utilizando lá a radiação solar extraterrestre para mês de janeiro, na latitude sul, vou naquela tabela e acho o valor, né, a minha evapotranspiração de referência média para o mês de janeiro foi de 5,1, para fevereiro 5,3 milímetros e para março 4,8. Cheguei a esses valores que eu vou utilizar aqui nos próximos cálculos. Me desculpe, pessoal. Aí eu vou utilizar essa equação, tá? Para calcular a evapotranspiração de referência média de cada mês, tá bom? Que vai me dar a evapotranspiração diária média para cada um dos meses. Então, eu vou fazer uma para mês de dezembro, uma para o mês de janeiro, uma para mês de fevereiro, outra para mês de março, tá? Utilizando essa equação. Esse Q eu consigo naquela tabela, tá? E ele vai ser esses valores aqui, ó. Eu fui lá na tabela e peguei esses valores. Esses valores estão em milímetros por dia. A tabela pode dar também no INEMET vocês também conseguem, mas nem todas as estações meteorológicas conseguem medir a radiação incidente sobre a superfície do solo, tá? Então, em alguns casos vocês conseguem a radiação solar incidente, outros não. Aí muda um parâmetro na equação, como pode ser dado em quilojoules por metro quadrado por segundo. Como eu comentei, se vir em quilojoules por metro quadrado por segundo, vocês têm que transformar em milímetros por dia. Como vocês transformam quilojoule por metro quadrado por segundo de radiação? É só dividir por 2,45, que dá esse valor em milímetros por dia. Aí eu peguei aqui, né, o valor o coeficiente, tá, da radiação solar extraterrestre para o mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Deram esses valores aqui em milímetros por dia, tá? E eu preciso do KC da cultura para todo o período de cultivo, porque cada fase tem um KC diferente, então a evapotranspiração que eu vou simular aqui vai ser diferente, tá? E tá aqui, eu peguei aquela tabelinha lá da Embrapa e montei dessa forma aqui. Então, o KC, da primeira fase, o valor é 0,49, e essa fase dura 14 dias. O KC da segunda fase é 0,69, essa fase dura 9 dias, e assim por diante até a última fase, onde o KC é 0,27 e essa fase também dura 9 dias. Então vamos lá. Eu vou estimar, tá, a evapotranspiração máxima ou potencial da cultura para o período do ano. Que período? O período de cultivo dessa cultura, para todas as fases de desenvolvimento. Cada fase de desenvolvimento tem um KC diferente. Então, eu vou simular a evapotranspiração dessa cultura desde o dia do plantio até o último dia que eu realizo irrigação, em torno dos 90 a 94 dias, tá bom? Então vamos lá. A evapotranspiração da cultura é dada por essa equaçãozinha bem simples, onde eu tenho a ET0, que é a evapotranspiração de referência, vezes o coeficiente de cultivo da cultura. Então, eu tenho aqui o meu ET0, a evapotranspiração de referência. Já calculei e fiz para o mês de dezembro, mês de janeiro, fevereiro e março. Esse é o valor da evapotranspiração média diária para o mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo KC do período. Então, durante o mês de janeiro, tá? Durante o mês de janeiro, eu vou pegar o KC da planta que está lá, né, do cultivo do mês de janeiro, e multiplicar pela evapotranspiração de referência. E aí eu vou ter minha evapotranspiração da cultura, tá ok? Então a primeira fase dura 14 dias, correto? Ó, primeira fase com KC de 0,49, duração 14 dias. Então vou simular para 14 dias. Lembrando que eu fiz o plantio no dia 1º de dezembro.
tá? Aliás, o plantio não, eu plantei um pouquinho antes, mas em 1º de dezembro as plântulas começaram a emergir, né? No dia 1º de dezembro eu fiz uma irrigação, lembra? Eu falei para você, faz uma irrigação pesada, chega no solo próximo à saturação, próximo ao escoamento superficial, que você tem certeza que você atingiu a capacidade de campo. Se saturar, algumas horas depois o solo drena e volta à capacidade de campo, tá? E aí você começa a computar do zero a perda de água desse solo. Então, no dia 1º de dezembro, minhas plântulas emergiram. Do dia 1º até o dia 14, tá? Que são esses 14 dias, o KC para aquelas plântulazinhas crescendo é de 0,49. Então, no mês de janeiro, a evapotranspiração média diária, né, de referência que eu estimei, eu vou multiplicar esse valor pelo KC da cultura e eu vou ter que nos primeiros 14 dias da minha lavoura, a evapotranspiração, tá? Não é esse aqui não, é esse, ó, mês de dezembro. A evapotranspiração média diária de referência é de 5,2 milímetros. Então, eu vou pegar para os primeiros 14 dias essa evapotranspiração, 5,2, e multiplicar pelo KC da primeira fase, que são referentes a esses 14 dias. Eu vou ter uma evapotranspiração da cultura de 2,54 milímetros. Quer dizer o quê? Que provavelmente minhas plântulas e plantas pequenas estariam evapotranspirando apenas 2,54 milímetros de água por dia, né, nesse período, desses 14 dias. Aí eu vou para a segunda fase, né, que dura 9 dias. Se aqui eu comecei 1º de dezembro, passei 14 dias, a segunda fase eu ainda vou estar em dezembro, então eu vou usar a evapotranspiração de referência de dezembro, tá? Porque eu ainda estou em dezembro 14 mais 9, 25 dias. Né? Aqui a segunda fase vai terminar em 25 de dezembro, Natal. Então, vou lá, pego o valor da evapotranspiração de referência do mês de dezembro e multiplico pelo KC da segunda fase, que é esse aqui, 0,69. Então, eu vou ter, tá, do 15º ao 25º, do 14º ao 25º dia, não, peraí, do 14º ao 23º, né, dia, uma evapotranspiração, tá, de cultivo de 3,6 milímetros. Opa, já é um pouco maior do que na primeira fase. Por quê? Porque a planta está crescendo, aumenta a área foliar, aumenta a área de absorção radicular. Ela consegue evapotranspirar mais. Tá? Aí eu faço o mesmo para a fase 3. Só que na fase 3, tá? Um dia ainda vai estar no mês de dezembro, tá? Vai estar lá no mês de dezembro. E 8 dias no mês de janeiro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular para o mês de dezembro e para o mês de janeiro, tá? Usando o que? A evapotranspiração de referência para mês de dezembro e para mês de janeiro. Então, vou lá. Evapotranspiração da cultura em dezembro, para essa nova fase, que é a fase 3, então quer dizer que a fase 3 ainda ocorreu no final de janeiro e no início, aliás, no final de dezembro e início de janeiro. No final de dezembro, na fase 3, as plântulas evapotranspiraram, as plantas já, né, evapotranspiraram 4 milímetros por dia, beleza? No mês de janeiro, durante a fase 3, as plantas evapotranspiraram 3,9 milímetros por dia, tá? E assim eu faço para a quarta fase, onde eu vou ter um coeficiente de cultivo agora de 0,9, tá? E o mês aqui é o mês de janeiro ainda, com coeficiente de cultivo 0,9. As minhas plantas na quarta fase, durante esses 9 dias da quarta fase, evapotranspirar 4,6 milímetros. E eu faço para a quinta, que também uma parte da quinta fase vai pegar o final de janeiro e uma parte vai pegar o início de fevereiro. Então, faço 2 simulações. Uma para janeiro, que vai me dar uma evapotranspiração de 5,4 milímetros por dia, a evapotranspiração da cultura, tá? 5,4, e aí eu faço para fevereiro, que já tem uma evapotranspiração de referência aqui, ó, 5,3, tá vendo? Diferente de janeiro, diferente de dezembro. Uso ela aqui
e multiplico pelo fator de cultivo, pelo coeficiente de cultivo, que é 1,06. Opa, aí eu cheguei numa evapotranspiração aqui no mês de fevereiro, no início de fevereiro, tá? De 5,6 milímetros por dia. E faço para a fase 6, que vai dar 4,7, para a fase 7, que vai dar 3,9, para a fase 8, que também pega 2 dias, tá? E eu vou chegar aqui no final, tá? A uma evapotranspiração máxima durante todo esse período, ó, os valores de evapotranspiração: 2,5, 3,6, 4, 3,9, 4,6, 5,4, 5,6, 4,7, 3,9, 2,5 e 1,3. O maior valor foi 5,6 milímetros por dia. Então, essa é a minha evapotranspiração máxima no período de 1º de dezembro até 3 ou 4 de março. Tá ok? Então, eu vou usar esse valor como evapotranspiração máxima ou evapotranspiração potencial da minha cultura para esse período e essas condições de clima do ano. Tá? Então, eu vou assumir que a minha evapotranspiração máxima ou potencial é 5,6 milímetros por dia. E aí eu vou fazer as continhas, né? Então, vamos lá, turno de rega. Irrigação total necessária dividido por evapotranspiração máxima ocorrida no período, tá? Milímetros por dia. Então, meu turno de rega é o quê? A minha irrigação total necessária, eu determinei lá atrás, era 73,4 milímetros. E a minha evapotranspiração de cultivo máxima ocorrida no período, que eu simulei lá, né? É de 5,6. Eu vou dividir a irrigação total necessária pela evapotranspiração da cultura de cultivo máximo, tá? E aí eu vou chegar a um turno de rega de 13,1 dias. Pessoal, não dá para fazer irrigação em 13,1 dias. Turno de rega não é a quantidade de dias que eu espero. Apliquei a água agora. Aí, quantos dias eu tenho que esperar para aplicar a água de novo? Esse é o turno de rega. Então, quer dizer que se eu aplicar água hoje, né, para essas condições climáticas que eu simulei aqui, só depois de 13 dias, isso quando a minha planta está transpirando ao máximo. Então, imagine que minha lavoura tá no auge da evapotranspiração lá, né? Está no máximo, está perdendo muita água. Nesse período, eu vou ter que fazer a irrigação de 13 em 13 dias, tá? 13,1 eu sempre arredondo para baixo. Se fosse 12,9, eu ia jogar 12. Nunca para cima, sempre para baixo, tá? Então, a cada 13 dias, no período de máxima evapotranspiração da cultura, eu tenho que fazer a reposição de água, tá? Eu tenho que irrigar e elevar a umidade do solo até a capacidade de campo novamente. Por que 13 dias? Parece muito tempo, né? Mas aqui, os valores que nós estamos utilizando, tá? Dessa escassez aqui, tá? São referentes ao cultivo num sistema de plantio direto. Então, eu consigo manter mais água no solo por um tempo maior. Então, eu preciso fazer menos aplicações de água, tá? O turno de rega pode ser maior. Eu aplico hoje, eu posso passar mais dias sem ter que voltar e fazer a irrigação, porque o solo, nessas condições, ele tem uma evapotranspiração menor. Se o cultivo não fosse sob plantio direto, a evapotranspiração seria muito maior e o turno de rega menor. Então, eu teria que voltar a fazer a irrigação. Se eu fiz hoje, a próxima irrigação teria que ser em bem menos dias do que nessa condição. Aqui são 13, então provavelmente eu teria que fazer em 7, 8 ou 9 dias, eu teria que voltar a fazer a irrigação. Aqui, como o solo está protegido, sistema de cultivo de plantio direto, eu posso demorar um pouco mais para fazer a irrigação, porque o solo perde menos água por evaporação. Lembra? Eu evito a evaporação e tenho a água, né, porque eu cubro o solo, diminui a evaporação do solo direto para a atmosfera e eu tenho preferencialmente a perda de água via transpiração. Então, eu vou fazer a aplicação de água novamente só dias depois, tá? Vou demorar mais para fazer, beleza? Então, o turno de rega para essas condições de solo, de cultivo, da cultura e o período do ano e condições climáticas, tá? Seria de 13 em 13 dias. Então, eu tenho que agora, vou fazer um projeto de irrigação, um sistema, né, de irrigação, vou projetar ele, eu tenho que considerar que o meu turno de rega, tá,
tem que acontecer no máximo, né? No máximo não, minto, de uma aplicação até a outra de 13 em 13 dias. Então ele tem que dar conta da minha área, molhar toda a minha área em menos do que 13 dias, tá? Ele vai ter que funcionar, que aí vem o período de irrigação, nós vamos calcular agora, em menos do que 13 dias, tá bom? Se fosse em outra fase da cultura, se eu não estivesse utilizando aqui a evapotranspiração máxima, esse número de dias seria bem maior. Eu poderia demorar mais para fazer a aplicação de água novamente, tá? Mas por que eu utilizo esse maior cultivo? Porque eu tenho segurança de que caso ocorra uma condição extrema, o meu sistema de, tipo, a temperatura subiu muito, a evapotranspiração aumenta muito, né? Aumenta absurdamente, o meu sistema de irrigação dá conta de atender a evapotranspiração da cultura. Então, é como se eu estivesse superestimando a evapotranspiração da minha cultura para projetar, para fazer, né, implantar esse sistema de irrigação, para que ele dê conta da demanda hídrica da cultura. Tá bom? Se eu usasse um valor menor aqui, poderia acontecer lá no campo uma condição de calor extrema, né, de evapotranspiração muito grande, e o meu sistema de irrigação não conseguir fornecer a água suficiente para essas plantas, tá? O turno de rega, aí nesse caso, que eu vou projetar o sistema em função do turno de rega e o meu sistema não vai dar conta de fornecer água para essas plantas. Então eu superestimo para ter certeza de que o sistema de irrigação vai dar conta, tá? E o período de irrigação, como o meu turno de rega for de 13 dias, ele tem que ser menor. Lembra que esse sistema de irrigação tem que ficar funcionando, mas eu tenho que sempre deixar 1 ou 2 dias para eu fazer reparo, manutenção, observação do meu sistema. Se o turno de rega demora 13 dias, né? Aplico hoje, só daqui 13 dias eu vou fazer a aplicação de novo no mesmo lugar, eu tenho que ter um período de irrigação menor do que 13. Então eu tenho que ter de 1 a 2 dias a menos. Então meu período de irrigação tem que ter de 12 a 11 dias, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter 1 ou 2 dias com esse sistema parado, sem funcionar, sem precisar aplicar água no solo, para que eu possa fazer os reparos necessários. Entendido isso, pessoal? Próxima aula nós vamos entrar no dimensionamento desses projetos, tá?